Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 12 do livro Fundamentos de Física, de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema 74. Uma balança de pratos consiste em uma barra rígida de massa desprezível e dois pratos pendurados nas extremidades da barra. A barra está apoiada em um ponto que não fica no centro da barra, em torno do qual pode girar livremente. Para que a balança fique em equilíbrio, massas diferentes devem ser colocadas nos dois pratos. Uma massa M desconhecida colocada no prato da esquerda é equilibrada por uma massa M1 no prato da direita. Quando a mesma massa M é colocada no prato da direita, é equilibrada por uma massa M2 no prato da esquerda. Mostre que M é igual à raiz quadrada de M1 vezes M2. Na primeira situação, a massa M é colocada no prato da esquerda e uma massa M1 é colocada no prato da direita. O comprimento da barra é L e o ponto de apoio está a uma distância D de uma das extremidades, não no centro do comprimento da barra. Vamos identificar as forças que atuam na barra. O peso P da massa desconhecida, vertical para baixo, cujo módulo é P é igual a M vezes G. O peso da massa M1, vertical para baixo, cujo módulo é P igual a M1 vezes G. Como a barra pressiona o ponto de apoio, de acordo com a terceira lei de Newton, o ponto reage exercendo a força de ação normal, vertical para cima. Como a barra está em repouso, ela está em equilíbrio estático. Isso significa que seu momento linear e o seu momento angular são nulos. A segunda lei de Newton diz que a força resultante é igual à taxa de variação do momento linear. O vetor força resultante é igual a dp dt. Como o momento linear é constante, a derivada será nula e a força resultante também será nula. Todas as forças têm direção vertical e vamos considerar o sentido vertical para cima como positivo. Aplicando a segunda lei de Newton nessa direção, teremos que Fn menos P menos P1 é igual a zero. Então, Fn menos Mg menos M1 vezes G é igual a zero. Podemos colocar o G em evidência. Então, Fn menos G vezes M mais M1 é igual a zero. Então, Fn vai ser G vezes M mais M1. Essa expressão não nos ajuda à resolução do problema. E diz que a força exercida pelo ponto de apoio deve ser igual à soma dos pesos das duas massas. A segunda lei de Newton para a rotação diz que o torque resultante é igual à taxa de variação do momento angular. Tal R é igual a dL dt. Como o momento angular é constante, a derivada é nula e o torque resultante também é nulo. Então, o torque devido a P, mais o torque devido a Fn, mais o torque devido a P1 tem que ser igual a zero. O torque de uma força é igual ao produto vetorial entre o vetor R e o vetor força. O vetor R é traçado do eixo de rotação perpendicularmente a ele até o ponto de aplicação da força. Então, o vetor tal vai ser o vetor R e VEC o vetor F. O módulo deste produto vetorial é igual ao produto dos módulos dos vetores e do seno do ângulo formado por eles. Então, o módulo de tal é igual ao módulo de R vezes o módulo de F vezes o seno de θ. O θ é o ângulo entre os vetores. Vamos considerar positivo o torque da força que, atuando sozinha, fizer a barra girar no sentido anti-horário e negativo se fizer girar no sentido horário. Podemos escolher qualquer eixo de rotação, mas o mais conveniente aqui é escolher um eixo perpendicular ao plano da figura e que passa pelo ponto de apoio da balança. Escolhendo esse eixo de rotação, o torque devido à força Fn é nulo, porque essa força atua no eixo de rotação. Considerando a força P, se traçarmos o vetor R do eixo de rotação até o ponto de aplicação da força, seu módulo será igual a D. O ângulo entre os vetores é igual a 90 graus e a atuação dessa força faria a barra girar no sentido anti-horário. O torque dessa força é positivo. Então, o tal devido a P vai ser D, que é o módulo de R, vezes mg, que é o módulo da força, vezes o seno de 90 graus. Como o seno de 90 graus é igual a 1, fica dm vezes g. Considerando a força P1, se traçarmos o vetor R1 do eixo de rotação até o ponto de aplicação da força,
seu módulo é igual a L menos D. O ângulo entre os vetores é igual a 90 graus, e a atuação dessa força faria a barra girar no sentido horário, o torque dessa força é negativo. Então, o tal devido a P1 vai ser menos L menos D, que é o módulo de R1, vezes M1 vezes G, que é o módulo da força, vezes o seno de 90 graus, como o seno de 90 graus é igual a 1, fica menos L menos D vezes M1 vezes G. Substituindo essas expressões na equação do torque resultante, teremos que dm vezes G, menos L menos D vezes M1 vezes G é igual a zero. Como temos G nas duas parcelas, a gente pode dividir tudo por G e simplificar. Então fica dm menos L menos D vezes M1 é igual a zero. Então podemos dizer que dm é igual a L menos D vezes M1. Quando a massa desconhecida for colocada no prato da direita e a massa M2 no prato da esquerda, a situação é semelhante à situação anterior. Teremos as forças peso das massas verticais para baixo e a força de reação normal do apoio vertical para cima. Como lá, a aplicação da segunda lei de Newton em nada irá contribuir para a solução do problema. Então vamos aplicar a segunda lei de Newton para a rotação. Como a barra está em repouso, o torque resultante será nulo. O tal devido a P mais o tal devido a Fn mais o tal devido a P2 é igual a zero. Como antes, o eixo de rotação mais conveniente é o que passa pelo ponto de apoio e o torque devido à força normal será nulo. Considerando a força P2, se traçarmos o vetor R2 do eixo de rotação até o ponto de aplicação da força, seu módulo será igual a D. O ângulo entre os vetores é igual a 90 graus e a atuação dessa força faria a barra girar no sentido anti-horário. O torque dessa força é positivo. Então, o tal devido a P2 vai ser D, que é o módulo de R2, vezes M2 vezes G, que é o módulo da força, vezes o seno de 90 graus. Como o seno de 90 graus é igual a 1, fica D vezes M2 vezes G. Considerando a força P, se traçarmos o vetor R do eixo de rotação até o ponto de aplicação da força, o seu módulo é L menos D. O ângulo entre os vetores é igual a 90 graus e a atuação dessa força faria a barra girar no sentido horário. O torque dessa força é negativo. Então, o tal devido a P vai ser menos L menos D, que é o módulo de R, vezes mg, que é o módulo da força, vezes o seno de 90 graus. O seno de 90 graus é igual a 1, então fica menos L menos D vezes M vezes G. Substituindo essas expressões na equação do torque resultante, teremos que D vezes M2 vezes G, menos L menos D vezes M vezes G é igual a zero. Aí a gente pode simplificar o G, então fica D vezes M2 menos L menos D vezes M é igual a zero. Então D vezes M2 vai ser L menos D vezes M. Teremos então um sistema com duas equações. Se dividirmos a primeira equação pela segunda, fica que dm sobre d vezes m2 é igual a L menos D vezes M1 sobre L menos D vezes M. A gente pode simplificar o D e simplificar o L menos D. Fazendo a multiplicação cruzada, M vezes M dá M ao quadrado, vai ser igual a M1 vezes M2. Extraindo a raiz quadrada dos dois lados, o M vai ser raiz quadrada de M1 vezes M2. Chegamos à expressão solicitada.